3. Da organização da colonização. Artigo 63. Para atender aos objetivos da presente lei e garantir as melhores condições de fixação do homem à terra e seu progresso social e econômico, os programas de colonização serão elaborados prevendo-se os grupamentos de lotes em núcleos de colonização e destes em distritos, e associação dos parceleiros em cooperativas. Artigo 64. Os lotes de colonização podem ser: inciso 1, parcelas quando se destinem ao trabalho agrícola do parceleiro e de sua família, cuja moradia, quando não for no próprio local, há de ser no centro da comunidade a que elas correspondam. Inciso 2. Urbanos, quando se destinem a constituir o centro da comunidade, incluindo as residências dos trabalhadores dos vários serviços implantados no núcleo ou distritos, eventualmente as dos próprios parceleiros e as instalações necessárias à localização dos serviços administrativos assistenciais, bem como das atividades cooperativas, comerciais, artesanais e industriais. Parágrafo 1º. Sempre que o órgão competente do Ministério da Agricultura ou o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária não se manifestarem dentro de 90 dias da consulta, a preferência a que terão direito, os lotes de colonização poderão ser alienados. Alínea A. As pessoas que se enquadrem nas condições e ordem de preferência previstas no artigo 25. Alínea B. Livremente, após 5 anos contados da data de sua transcrição. Parágrafo 2º. No caso em que o adquirente ou seu sucessor venha a desistir da exploração direta, os imóveis rurais vendidos nos termos desta lei reverterão ao patrimônio do alienante, podendo o regulamento prever as condições em que se dará essa reversão, resguardada a restituição da quantia já paga pelo adquirente, com a correção monetária de acordo com os índices do Conselho Nacional de Economia, apurados entre a data do pagamento e da restituição, se tal cláusula constar do contrato de venda respectivo. Parágrafo 3º. Se os adquirentes mantiverem inexploradas áreas sucessíveis de aproveitamento, desde que sua disposição existam condições objetivas para explorá-las, perderão o direito a essas áreas, que reverterão ao patrimônio do alienante, com a simples devolução das despesas feitas. Parágrafo 4º. Na regulamentação das matérias de que trata este capítulo, com a observância das primazias já codificadas, se estipularão: alínea A. As exigências quanto aos títulos de domínio e a demarcação de divisas. Alínea B. Os critérios para a fixação das áreas limites de parcelas, lotes urbanos e glebas de uso comum, bem como dos preços, condições de financiamento e pagamento. Alínea C. O sistema de seleção dos parceleiros e artesãos. Alínea D. As limitações para distribuição, desmembramentos, alienação e transmissão dos lotes. Alínea E. As sanções pelo inadimplemento das cláusulas contratuais. Alínea F. Os serviços que devam ser assegurados aos promitentes compradores, bem como os encargos e isenções tributárias, que nos termos da lei lhes sejam conferidos. Artigo 65. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensões inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. Parágrafo 1º. Em caso de sucessão causa-mortes, as partilhas judiciais ou amigáveis não se poderão dividir imóveis em áreas inferiores às da dimensão do módulo de propriedade rural. Parágrafo 2º. Os herdeiros ou os legatários que adquirirem por sucessão o domínio de imóveis rurais não poderão dividi-los em outros de dimensão inferior ao módulo de propriedade rural. Parágrafo 3º. No caso de um ou mais herdeiros ou legatários,
desejar explorar as terras assim havidas, o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária poderá prover no sentido de o requerente ou requerentes obterem financiamentos que lhes facultem o numerário para indenizar os demais condôminos. Parágrafo 4º. O financiamento referido no parágrafo anterior só poderá ser concedido mediante prova de que o requerente não possui recursos para adquirir o respectivo lote. Parágrafo 5. Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos parcelamentos de imóveis rurais em dimensão inferior à do módulo, fixada pelo órgão fundiário federal, quando promovidos pelo poder público em programas oficiais de apoio à atividade agrícola familiar, cujos beneficiários sejam agricultores que não possuam outro imóvel rural ou urbano. Parágrafo 6º. Nenhum imóvel rural adquirido na forma do parágrafo 5º deste artigo poderá ser desmembrado ou dividido. Artigo 66. Os compradores e promitentes compradores de parcelas resultantes de colonização oficial ou particular ficam isentos do pagamento dos tributos federais que incidam diretamente sobre o imóvel, durante o período de 5 anos, a contar da data da compra ou compromisso. Parágrafo único. O órgão federal firmará convênios com o fim de obter, para os compradores e promitentes compradores, idênticas isenções de tributos estaduais e municipais. Artigo 67. O núcleo de colonização, como unidade básica, caracteriza-se por um conjunto de parcelas integradas, por uma sede administrativa e serviços comunitários. Parágrafo único. O número de parcelas de um núcleo será condicionado essencialmente pela possibilidade de conhecimento mútuo entre os parceleiros e de sua identificação pelo administrador em função das dimensões adequadas a cada região. Artigo 68. A emancipação do núcleo ocorrerá quando este tiver condições de vida autônoma e será declarada por ato de órgão competente, observados os preceitos legais e regulamentares. Artigo 69. O custo operacional do núcleo de colonização será progressivamente transferido aos proprietários das parcelas, através de cooperativas ou outras entidades que os congreguem. O prazo para essa transferência nunca superior a 5 anos, contar-se-á, a linha A partir de sua emancipação. A linha B, desde quando a maioria dos parceleiros já tenha recebido os títulos definitivos, embora o núcleo não tenha adquirido condições de vida autônoma. Artigo 70. O distrito de colonização caracteriza-se como uma unidade constituída por 3 ou mais núcleos interligados, subordinados a uma parcela, a uma única chefia, integrado nos serviços gerais, administrativos e comunitários.